Já é possível diagnosticar a doença de Alzheimer com uma avaliação simples e rápida em 10 minutos. O teste foi realizado por uma equipa da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. A doença de Alzheimer está habitualmente associada às perdas de memória e à demência dos doentes. A doença afeta em Portugal cerca de 80 mil pessoas. Tema para a conversa com a minha próxima convidada, Helena Moreira, investigadora da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, está em direto da redação da RTP no Porto. Bom dia, doutora. Este teste centra-se em quê? Este teste é um teste neuropsicológico, portanto é um teste de papel e lápis, no qual nós pedimos à pessoa para ela realizar algumas tarefas. Durante 10 minutos a pessoa está a realizar algumas tarefas muito simples, que nos permitem avaliar umas funções, que são chamadas de funções executivas e que envolvem processos como, por exemplo, a capacidade de planeamento, a capacidade de monitorização de objetivos, e essas funções estão muito associadas à realização de tarefas no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, gerir o dinheiro, cozinhar, gerir as finanças. E, portanto, esse teste, em cerca de 10 minutos, permite-nos avaliar essas funções executivas e perceber, então, até que ponto é que a pessoa está comprometida a esse nível. E consegue medir o grau da doença? Sim, podemos medir de acordo com o desempenho que a pessoa tem. Portanto, uma pessoa que tem Alzheimer em fase inicial, o que o nosso estudo mostrou foi que já tem déficits pronunciados, portanto já tem um desempenho inferior nesse teste. À medida que a doença vai evoluindo, nós conseguimos perceber com o recurso à pontuação desse teste a deterioração que a pessoa vai tendo nessas funções cognitivas. E atualmente, como é que é feito o diagnóstico? Desculpe, não Atualmente, como é que é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? Exato. O diagnóstico da doença de Alzheimer é um processo muito complexo. Portanto, nós apenas intervimos na parte cognitiva, portanto, apenas ajudamos com uma avaliação cognitiva. Portanto, há outros fatores a ser considerados, fatores estruturais, portanto, análise da estrutura do cérebro e do grau de lesão do cérebro, fatores químicos. O diagnóstico definitivo, portanto, como todos nós sabemos, infelizmente, ainda só é possível de ser feito pós-mortem, portanto, depois de morte. No entanto, todos estes indicadores que nós utilizamos permitem-nos fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer provável. Nós, na neuropsicologia, temos uma postura temos uma intervenção mais do ponto de vista da avaliação neuropsicológica, portanto, nós usamos estes testes comportamentais que nos permitem ver qual é que é a expressão comportamental, portanto, qual é que é a expressão do déficit cognitivo associada à doença. E estes testes já estão a ser utilizados de uma forma generalizada ou não? Sim, portanto, este teste que nós investigamos, portanto, cujo nome é INEC Frontal Screening, foi desenvolvido na Argentina inicialmente, portanto, já está a ser utilizado na investigação, portanto, nós, enquanto investigadores do Centro de Psicologia da Universidade do Porto, já o utilizamos, e também na prática clínica, portanto, nós, enquanto clínicos da consulta de neuropsicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, também já estamos a administrar esse teste, portanto, já temos uma boa base de referência, temos cerca de 200 pacientes controlo, isto é, participantes controlo. São participantes que não têm nenhum tipo de doença e que já nós temos o desempenho deles quase como se fosse uma referência, e cada pessoa que nós tenhamos e que nos procure para realizar esse teste, nós depois podemos comparar o desempenho da pessoa com o dessa amostra de referência, e isso é que nos permite perceber se a pessoa já tem um desempenho diminuído, e quando tem um desempenho diminuído, então esta avaliação deve ser enquadrada em todas as outras avaliações médicas para fundamentar então um diagnóstico de doença de Alzheimer provável. No nosso Doutora caso, Helena Moreira, muito obrigado por estar aqui em direto no Bom Dia Portugal. Muito obrigada eu, até à próxima. Agora são 8h53. Houve falhas com a doença suspeita de TRM.